Gostaria de começar por saudar o Sr. Secretário de Estado das Comunidades. A sua vinda aqui é muito importante para esclarecer qual é o sentido, qual é a orientação que as políticas para as comunidades vão ter no futuro próximo. E é de uma enorme importância que todos nós saibamos com clareza aquilo que vai acontecer. Eu confesso que, passado 4 meses, pensava que o Sr. Secretário de Estado nos trazia aqui algo bastante mais elaborado do que aquilo que nos trouxe, que não apenas a mera enunciação daquilo que estava no programa ou nos programas que foram apresentando ao longo do tempo. E digo isto porque essas declarações de intenções, na minha perspectiva, sabem-me muito pouco, Sr. Secretário de Estado. Lamento dizê-lo, porque estão a acontecer coisas na Europa e no mundo, no âmbito das comunidades, que mereceriam aqui um esclarecimento de uma natureza diferente. E eu começo pela questão dos consulados. O Sr. Secretário de Estado aqui falou nos consulados, na importância que tem o seu bom funcionamento, mas há uma inquietação muito grande relativamente ao futuro de muitas estruturas consulares, porque a primeira vez que o Sr. Ministro esteve aqui no dia 25 de agosto, falou em novas alterações a nível da estrutura diplomática, isso não era nada de novo, sabia-se, vem do anterior governo, mas a nível das estruturas consulares, aí havia qualquer coisa de novo, porque houve uma reforma que foi, uma reestruturação que foi muito em profundidade, e portanto não vemos onde é que agora pode incidir uma nova reestruturação. Aquilo que eu gostaria de colocar diretamente ao Sr. Secretário de Estado, e muito diretamente, porque circula por todo o lado, é que, em primeiro lugar, o vice-consulado de Frankfurt já recebeu ordem para encerramento. E fala-se também num conjunto de outras estruturas, e para quem mostrou preocupação relativamente às populações portuguesas que estão distantes dos postos, acho que necessitam um esclarecimento sobre aquilo que vai acontecer aos consulados, porque prevê-se que haja muitos portugueses que possam ficar prejudicados. Eu estou-me a referir ao que se anuncia para encerramento, não sei em que circunstâncias, porque já é mais ou menos público, ou semipúblico, o Sr. Secretário de Estado aqui sobre isso não nos disse nada, sobre os vice-consulados também de Nantes, sobre o vice-consulado de Osnabrück, sobre também o consulado em Andorra, e também o encerramento dos serviços consulares, onde podem existir embaixadas, como por exemplo em Luanda, no Luxemburgo, em Maputo ou em Caracas. E portanto, há tudo isto que circula, que se diz, e eu gostaria que o Sr. Secretário de Estado nos dissesse aqui em primeira mão, porque eu fiz um requerimento ao Sr. Ministro, falando precisamente sobre a questão da reestruturação consular, e ele levou algumas informações dessa natureza para o Expresso. Eu gostaria também que o Sr. Ministro me tivesse, em primeiro lugar, fornecido essas informações. Portanto, se o Sr. Secretário de Estado puder dizer alguma coisa sobre isto, eu agradeço, porque há um receio muito grande por parte de vários milhares de portugueses, muitas dezenas de milhares de portugueses, que estão com receio de ver-se privados destas estruturas que são muito importantes. Curiosamente, relativamente a consulados que fazem uma triangulação com pouca distância, como nos Estados Unidos, em Providence, New Bedford e Boston, que estão entre 40 e 60 km, por exemplo, não circula nada sobre isso, e portanto, se há um sentido para a racionalização, então que se diga qual é o sentido desta racionalização e quais são os critérios. Portanto, esta era a primeira questão que eu gostaria de lhe colocar. E uma vez, e o Sr. Secretário de Estado, aproveitando aqui também aquilo que referiu sobre a necessidade de valorização do CCP, se o CCP, para o encerramento do vice-consulado em Frankfurt, foi ou não consultado. Há uma outra questão que eu gostava de lhe colocar e que tem a ver com os funcionários, com o futuro das nossas estruturas na Suíça. Porque deixar levar ao ponto a que se deixou levar a greve de um mês, com os funcionários consulares a sentirem-se perfeitamente humilhados, com uma repercussão no futuro do quadro de pessoal, eu julgo que mereceria uma outra atitude por parte do Governo, e não apenas que depois no Facebook pusesse um post dizendo que havia que retirar lições e todos nós devíamos aprender, etc. Eu acho que é muito pouco para a dimensão daquilo que aconteceu.
Uma vez que falou aqui também, ainda no âmbito dos consulados, no anterior manifesto, o Sr. Secretário de Estado tinha dito que iriam ser criados os consulados de nova geração. Sr. Deputado Paulo Eu vou Bispo, terminar já. É um constrangimento que Mas eu vou me terminar já. constrange a mim próprio, mas Gostaria de lhe nós colocar... fixamos em 4 minutos. Eu gostaria de lhe colocar mais estas questões. Se os consulados de nova geração, os espaços de Portugal, como lhe chamou, vão ou não avançar, e se o Governo tem, como na anterior legislatura referiu, a intenção de dar às associações 2 salários mínimos mensais obrigatórios, como decorre do projeto que apresentaram aqui na Assembleia da República. Finalmente, só lhe queria perguntar uma coisa, Sr. Secretário de Estado, já tem delegação de competências pelo Sr. Ministro ou não? É que passaram 4 meses e tanto quanto circula, aliás, por todo o lado, é mais do que público, não houve ainda delegação de competências, o que é uma situação bastante constrangedora para as nossas comunidades. E se for assim, gostaria que nos dissesse por que razão é que isso está a acontecer. Muito obrigado, Sr. Deputado.